Os olhos do mundo estão voltados para os conflitos que estão acontecendo lá entre Rússia e Ucrânia. Se o que hoje parece ruim para os ucranianos, no passado foi bem pior. Esse período que ficou conhecido como Holodomor aconteceu na antiga União Soviética, na antiga Ucrânia Soviética, e pouca gente sabe. Um fato que causou a morte de milhões de inocentes. Tudo isso, é claro, causado pelo regime criminoso do comunista Stalin, Joseph Stalin. Um ato que foi considerado um genocídio por 16 países, além de ser considerado também um crime contra a humanidade por 5 organizações internacionais diferentes. Nesse vídeo você vai conhecer um pouquinho e entender o que foi o Holodomor, quando os ucranianos sofreram na mão de outro carrasco russo. Eu sou o Marcelo, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. O Holodomor, também conhecido como Fome e Terror, e às vezes mencionado nos livros como a Grande Fome, é a palavra utilizada para descrever o genocídio de milhões de ucranianos que foram vitimados pela falta do que comer por conta da política econômica catastrófica de Stalin, no período de 1931 e 1933. Uma das medidas empregadas pelo ditador na época foi de controlar a produção de cereais dos países da União Soviética por meio da requisição compulsória, que foi um mecanismo burocrático que obrigava os camponeses a fornecerem grande parte do que era produzido para o Estado a baixos custos. Traduzindo, o governo obrigava os caras a praticamente trabalharem de graça, entregarem toda a sua produção para o Estado. Fora isso, nos anos seguintes, houve uma política de coletivização forçada das propriedades agrícolas, onde a administração passou a ser completamente dominada pelo Estado soviético. Como é de praxe num governo comunista, né? Os caras tomam conta de absolutamente tudo. Mas aí você me pergunta, por que a Ucrânia foi o país que mais se ferrou aí dos países soviéticos na mão aí de Stalin? Bom, o problema foi que os ucranianos foram aí o povo da União Soviética que mais demonstrou resistência sobre as medidas impostas por Stalin e a galera ali, a patota comunista. Só para a questão de conhecimento, a Ucrânia ela estava entre os principais produtores de cereais da União Soviética. E até hoje, né, mano? Os caras falam que a Ucrânia hoje ainda exporta muito cereal ainda, né? Por isso que um ataque lá na Ucrânia afetaria diretamente também a inflação do Brasil por conta da exportação de cereal, de grãos, que seria deficitária. Vai ter menos grão, vai encarecer ali o produto, que vai encarecer, que a ave, né, come grão e tal, e aí vai encarecer a carne também. Então é um efeito cascata, né? Então você pode esperar aí, por exemplo, o preço da carne subir mais ainda. Além do gás, né, da gasolina, né, por causa do petróleo, do gás russo, né, que também abastece boa parte aí do Ocidente. Bom, a Ucrânia, né, tradicionalmente já não dava muita moral para os russos, né? Eles tinham uma forte identidade nacional, né, e eles queriam ter a sua própria identidade cultural, né, o que tornava a Ucrânia então a parte mais rebelde da União Soviética, digamos assim, o irmão mais rebelde, né? Eles falam que é o irmão do meio, a Ucrânia seria o irmão mais rebelde. Para as aspirações de Stalin, isso era intolerável, inadmissível, né? Como assim eles não queriam entregar a sua produção pro Estado, né? Como assim? Como assim? Como assim você não quer trabalhar de graça? Como assim? Ah, tomar banho, velho. Trabalhar de graça, pô. Igual os caras reclamando de anúncio aqui. Vai trabalhar de graça então, pô. Pagar a conta dos outros. Vai pagar o boleto. Você que tá reclamando de anúncio que o youtuber faz, vai pagar o boleto do cara então, porra. Tomar banho. Чого дивишся? Показуйте ваш хліб. Так забрано ж. Забрано? Замість того, щоб здати державі лишки, як свідомі громадяни, ви кажете «забрано». Ми зараз вам покажемо, що значить «забрано». Bom, a rebeldia dos camponeses ucranianos contra as medidas impostas por Stalin deixou o ditador pé da vida, maluco, revoltado. E com isso, ele obrigou os comandantes a imporem medidas ainda mais drásticas do que aquelas que foram executadas em outras regiões. Eles pegaram e mais firme. Ah, vocês não vão dar o cereal para nós? Então vocês estão ferrados.
né? E isso foi como uma maneira de retaliação, né, por conta dessa rebeldia ucraniana. O Stalin passou então a traçar meio que uma campanha anti-ucraniana, começou ali a assassinar a reputação da Ucrânia, digamos assim, para o resto do povo ali, para o resto da União Soviética, com o objetivo de demonstrar o quão nociva era essa postura do país, né, com relação às ambições comunistas. E é claro, né, para que nenhuma outra nação ali da União Soviética, engraçadinha, se atrevesse contra o governo. Катранник, Мирон, злісний підкуркульник, приховує предмети церкви, які підлягають конфіскації і здачі державі. Свідки є? А як ж? Є свідок. Одна комсомолка випадково чула, як Катерина Таш утекла з села. Desmoralizando o povo. Bom, como parte da campanha de assassinato de reputação de Stalin, né, inicialmente ele começou a fazer uma grande perseguição, uma grande humilhação dos intelectuais do país, né? Esses intelectuais eles eram submetidos a julgamentos vexaminosos, né, e vários outros tipos de ridicularização. Houve também uma repressão de possíveis focos de organização antissoviética, que pudesse, é claro, atrapalhar os planos do governo a longo prazo. Depois dessas medidas, o Stalin passou a atacar os próprios camponeses. Давай, пулемет. E a partir de 1929, eles começaram a estipular metas, né, sobre a produção de cereal. Então é o seguinte, você produz X, você vai ter que produzir 10X a partir de agora. E se vira aí, mano. E essas medidas foram tão drásticas, essas metas foram tão altas, né? Eles foram praticamente escravizados para poder dar parte do seu trabalho, né, ou grande parte do seu trabalho para a central russa, né? Chegou a ser tão grande essa rigidez que num determinado momento os camponeses eles só conseguiam produzir o que tinha que entregar para o Estado. Então não sobrava nada para eles. Você entendeu? Quase igual São Paulo produzindo pro Brasil inteiro. É quase igual o brasileiro em geral, né? Que trabalha 4 meses do ano aí para pagar imposto, praticamente, né? Então, nós não tá muito longe dos ucranianos isso aí não, se for falar pra ver, mano. Ou seja, né, para esses camponeses mal sobrava o que comer, né? Eles acabavam entregando tudo para poder bater aí essas metas estipuladas pelo Estado. Eles eram tão rigorosos, né, que muitas pessoas foram presas, foram condenadas a trabalhos forçados simplesmente por darem uma surrupiada ali para poder comer, né? Então, às vezes eles tiravam um pouquinho do que eles tinham que dar pro Estado, falavam, não consegui bater a meta não, puta, tá difícil bater a meta. Mas daí os caras iam lá e via que, você não bateu a meta porque você tirou uma batata aí pra você comer, porque você tirou um milho aí pra você comer. E aí os caras iam lá e chibata no lombo dos ucranianos. Чи не пригадаєш, Андрійку, хто ця жінка? Не знаю, тату. Я теж ні. Можна було б кошик віднести додому. А так, раз невідома, другі прийдуть, заберуть колоски. Бабуся вже не встане. Для неї горе кінчилось. А для живих, хто чекає вдома, жменька зерна – це рятунок. As consequências. Bom, com essas medidas cada vez mais rigorosas para o povo ucraniano, né, a morte começou a se tornar visível e cotidiana a partir então de 1930, mas o pior mesmo veio nos 3 anos seguintes, né, de 31 a 33. O número de mortos devido à falta de comida era tão grande que os cadáveres eles se espalhavam, se amontoavam pelas ruas e pelos campos. O odor dos corpos apodrecidos dominavam regiões inteiras. Consta também que os cadáveres chegavam a acumular nas casas. O historiador Thomas Woods ele chegou a dizer que nesse período houve até casos de canibalismo documentado. E calcula-se que o número de mortos tenha sido aproximadamente de 3 a 5 milhões de pessoas. Isso é claro se levar em conta os efeitos aí que continuariam posteriormente por causa da política econômica stalinista, né? E contando com os ucranianos que foram levados ao trabalho forçado e morreram por lá, o número total aí poderia superar aí, no caso aí agora contando com a União Soviética toda e a política catastrófica econômica de Stalin, a mais ou menos aí uns 14 milhões de
de pessoas que morreram. Bom, isso tudo fez com que o Holodomor fosse considerado uma das piores tragédias da história. E não é por acaso que muitos historiadores comparam o Holodomor ao Holocausto contra os judeus, né? Arquitetado aí pelos nazistas. E o intrigante é que esse fato ele não é tão conhecido pela galera, mas é claro, por causa dos conflitos atuais que estão acontecendo entre Rússia e Ucrânia, tem sido feito parte do debate, né, o Holodomor. Хто ти такий? Я заблудився. Тікай звідси, а то спіймають і зварять. А вас? І мене зварять, якщо знайдуть. Але навару не буде, бо одні сухі кістки. Діду, то чума забрала всіх. Ні, синку, то не чума. То государство. Enfim, esse foi mais um capítulo triste, né, na história do mundo, né? Bom, vamos torcer para que essa guerra que está acontecendo hoje entre as duas nações não chegue nem perto do número de mortes que teve nesse acontecimento. A tragédia denominada Holodomor talvez explique pelo menos um pouquinho do ódio que os ucranianos têm da Rússia. E não é por menos, né? Eles sabem muito bem a dor que é você ter um governo comunista e não querem nem de longe algo que possa remeter novamente a isso. É por isso que a Ucrânia e todo o seu povo, mesmo com um poder bélico infinitamente menor do que o russo, continua resistindo. Mas aí, você conhecia esse trágico episódio da história? Comenta aqui embaixo e me manda a sua sugestão de vídeo lá no Instagram. A gente se vê amanhã no mesmo canal e no mesmo horário. Ou no mesmo horário e no mesmo canal. Beleza? Falou!